Não, ainda não é o momento, uma hora você vai, vamos aguardar um pouco mais. Os amigos desencarnados diziam, tem que existir merecimento, vamos devagar e sempre, até o dia que, obviamente, ele foi convidado a rever a família. E aí é que a tragédia aconteceu. Porque ele encontra a esposa adorada casada com outro, porque os anos se haviam passado. Os filhos absolutamente não queriam se lembrar dele, os anos se haviam passado. Apenas uma das filhas, naquele dia específico, acordou se lembrando dele, do pai, e levou uma tremenda bronca da mãe e das irmãs, porque ninguém queria se lembrar dele. E aí você já começa a perceber que as mudanças são muito grandes, que às vezes é preferível não olhar para trás, porque as pessoas seguem o seu destino. Graças a Deus, porque já imaginaram se nós perdêssemos os nossos familiares e ficássemos na beira do túmulo, paralisados, sem fazer nada da nossa existência? Nós também íamos paralisar a vida deles do outro lado. É claro que não se esquecem de nós aqueles que partiram, mas eles também precisam seguir em frente. Eu tenho uma amiga que ela foi tão apaixonada pelo pai e acha que o pai não tem defeitos, que ela não admite que o pai possa, 15 anos depois do desencarne, estar fazendo outra coisa que não seja pensar nela e nos irmãos dela 24 horas do dia. E ele era um homem dinâmico, um homem extremamente inteligente. Então eu sempre digo a ela, está na cara que ele seguiu outros caminhos, o que não invalida o fato de que ele vai esperar por você quando chegar a sua hora de retornar à vida espiritual. Mas ela não admite, ela já está planejando a próxima encarnação. Porque se ela não for filha dele, vai haver um problemão. Então, eu fico imaginando que isso também faz parte do nosso egoísmo. Ah, fulano sem mim não é ninguém. Fulano sem mim não respira. Fulano sem mim não perdeu a vontade de viver. E, na verdade, quando André chega e corre para dentro de casa, ele vê que tudo está transformado. Os móveis não são mais os mesmos. A mulher deu-se pressa a transformar tudo. E ela estava chorosa. E o médico estava na casa. Por que, meu Deus? Quem é que está doente? O marido. E ele cai na realidade. Que marido? Se eu já morri, mas era o segundo que estava doente, e ela dizia ao médico, doutor, uma segunda viuvez eu não suporto. E André Luiz, ele diz mesmo, um raio não teria tido o mesmo resultado que teve aquela frase, doutor, uma segunda viuvez eu não vou suportar. E André tinha uma semana para ficar ali na antiga casa, revendo a família. Uma semana de tortura, porque ele encontrou uma família completamente modificada. Mas aí surgia para ele uma oportunidade, tentar ajudar justamente o novo marido da sua esposa. E é o que ele acaba fazendo, ao perceber que era inútil permanecer ali, degladiando no invisível com aquela pessoa que agora tomara o seu lugar. E ele precisava mostrar serviço, mostrar trabalho. E assim ele acaba ajudando aquele homem que agora é dono da casa para poder voltar a nosso lar com o merecimento de haver esquecido de si mesmo para dedicar-se a alguém. Principalmente a alguém que era imediatamente o seu grande adversário. Então, vendo a história de André, nós imaginamos que não somos muito diferentes. Que se convidados
a estender o nosso espírito fraterno àquele que foi o nosso inimigo, nós vamos ter dificuldade. Porque, teoricamente, teremos tudo dentro do coração. Mas, na prática, estender o nosso esquecimento até aquele que vamos poder ajudar é mais complicado. Aí ele entendeu tudo. Entendeu Narcisa, sua colega de enfermaria, que trabalhava dia e noite para conseguir bônus horários para realizar os seus sonhos. Entendeu todos aqueles enfermeiros que trabalhavam sem cansaço para justamente poder ter merecimento de algo realizar. E aí você percebe que uma das palavras que comandam o mundo espiritual é merecimento. Porque se você não tiver merecimento, você pode contar a história mais maravilhosa, que você não vai sair do lugar. E nós nos esquecemos disso. Nós achamos que vamos chegar do outro lado da vida e dizer, voltei. Tal como Frederico Figner, que dizia ao Chico, Chico, se for tudo do jeito que os espíritos falam através de você, eu vou voltar. E ele escreveu um livro maravilhoso, através do Chico, intitulado Voltei. Ele foi o dono do Rei da Voz. Vocês não são velhinhos como eu. O Rei da Voz era uma rede de venda de eletrodomésticos maravilhosa que existia no Rio de Janeiro. Ele era o dono do Rei da Voz, Frederico Figner. Quando ele morreu, ele deixou no envelope 140 contos. Era muito dinheiro. E disse às filhas, eu quero que esse dinheiro vá para Chico Xavier. Elas tinham um pavor do espiritismo. Quando o pai morreu, elas mandaram o envelope. Chico devolveu. É muito dinheiro, eu não posso aceitar. Elas mandaram de novo. Chico devolveu. Da terceira vez, elas disseram, olha, seu Chico, nós não acreditamos no espiritismo, mas o meu pai fazia questão que esse dinheiro ficasse para o senhor. Então o senhor vai receber esse dinheiro. O que o Chico fez? Entregou à Federação Espírita Brasileira, que então construiu, na verdade comprou, as primeiras máquinas e fundou o seu primeiro parque gráfico e começou a publicar os livros. E Frederico com certeza deve ter ficado muito feliz. Ele era um homem impressionante. Ele trouxe a vitrola para o Brasil. Ele andava nas ruas da Praça Sans Pena vendendo a vitrola. Um dia ele viu uma moça linda na janela e disse, vou casar com ela. Ele subiu as escadas, bateu a campainha e disse, como vai? Me chamo Frederico e eu quero propor casamento a você. Ela ficou estupefada, mas casou com ele. Meus amigos, mulher inteligente faz isso. Ela pensa 5 minutos, mas ela deve ter pensado, meu Deus, que coragem desse homem, que me viu da janela e veio me propor o casamento. E foram muito felizes juntos. E, claro, tiveram seus percalços, mas ele ficou rico, porque tinha um tino comercial impressionante. Aquilo, sem dúvida, era um reencontro do passado. A mesma coisa, André Luiz. Ele começou a perceber que os resgates não se faziam só na Terra, mas também fora da matéria. Ele, quando muito jovem, seu pai era agiota e prestava dinheiro a juro. E quando a pessoa não pagava, e ele perguntava, André, meu filho, o que você acha? André, empolgado pela juventude, dizia, meu pai, vamos executar. Não vamos dar chance que essa pessoa não devolva o que ela pegou de empréstimo. E lá no mundo espiritual, ele encontrou um homem
que tinha falido por causa do pai, para pagar a dívida que havia contraído. E morreu de vergonha ao reconhecê-lo. Então ele vai até Narcisa, sua amiga. Narcisa, eu encontrei um homem que meu pai arruinou. E eu contribuí porque eu era jovem, achava que meu pai tinha o direito de fazer isso. E a Narcisa então pergunta: Andrei, você aproveitou a chance? Que chance? Você aproveitou a chance de pedir desculpa? E ele: não. Da próxima vez que você encontrar o Silveira, peça desculpa, porque ele é um homem tão ocupado aqui no mundo espiritual, faz tanto bem que você não vai ter outra chance. E quando ele encontrou o Silveira, ele o abraçou e disse: pelo amor de Deus, me perdoe pelo que eu e meu pai lhe fizemos. Silveira diz a ele: ô meu amigo, você e seu pai foram meus protetores, porque foi na pobreza, morando em pequena chácara, que eu revi a educação que dava a meus filhos. A esposa dele tinha um piano que adorava. O piano foi a primeira coisa que o pai de André Luiz mandou buscar, dilacerando o coração daquela mulher. Mas nenhum dos dois pensou nisso. Entretanto, Silveira lhe estava dizendo: vocês foram nossos professores de amor, porque nós fomos morar na simplicidade, sem dinheiro algum, e começamos novamente. E André Luiz morreu de vergonha ao ver que ali estava um homem cuja família, na dificuldade, havia aprendido moralmente a evoluir. Por isso, Jesus, essa alma extraordinária, nos dizia: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Oh meu Deus, cada vez que algo nos acontece, voltamos ao Cristo e lá está tudo que nós precisamos saber para continuar fazendo o que é melhor. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Nós reencontramos os amores, o poder, o dinheiro, a miséria também. Todas as circunstâncias que foram motivo de queda, nós vamos reencontrar. E eu sei que espírita não se queixa nunca. Somos todos uns fofinhos. Mas, quando às vezes a gente se queixa, é complicado. Porque temos que rever o nosso passado para afirmar: eu não tenho nada de que me arrependa, o que não é verdade. Todos somos o passado em forma de presente. Então, ali estamos, resgatando débitos, e as doenças também sejam programadas ou adquiridas pela nossa imprevidência, grandes reencontros. Os espíritos costumam dizer que é como se cada pessoa que passasse por nós levasse um pouco da nossa energia e nós pegamos um pouco da energia dela e ficamos conosco. Mas um dia nos reencontramos e aí devolvemos aquela energia àquela pessoa e ela nos devolve a energia que ficou com ela. Tem a sua lógica. E as pessoas se queixavam também para o Chico. Chico, esse mundo está perdido. Chico, que coisa horrorosa. E o Chico sereno dizia: nós somos a humanidade, a mesma humanidade que tornou o mundo o que ele é. Por isso nós estamos de volta. Então hoje a gente se horroriza com a guerra, se horroriza com tudo. Nós estamos acima de tudo, mas somos os mesmos. Aqueles que dissemos a tanta gente: seja fraco, que eu sou forte por nós dois. Deixa que eu ponho você embaixo do braço e te arrasto como se você fosse um cadáver.
E ainda dizemos para os outros: fulano é a cruz que eu tenho que carregar. Olha, meus avós já eram espíritas na década de 1930. A minha avó contava, ela morreu há 30 anos atrás, com 90 anos, que as pessoas iam no centro espírita, naquela época, década de 30 do século passado, e diziam assim: ah, o meu marido me bate. E quando, porventura, na orientação, a pessoa ia falar alguma coisa, a própria mulher dizia: ele me bate, mas eu sei que ele é a cruz que eu tenho que carregar. Meu Deus, graças a Deus nós hoje sabemos que o homem não é cruz que nós temos que carregar. Nós temos que deixar ele seguir em frente. Vá com Deus! E ainda podemos dizer na casa espírita: eu sou tão desapegada. Deixei o meu marido ir embora. E a outra interessada diz: meu Deus, é mesmo? Olha, você querendo, minha filha. Ele anda por aí. Porque a verdade é que reencontramos sim o nosso passado. Mas se Deus quiser, é claro, em outras circunstâncias. Tive uma amiga muito apaixonada pelo marido, que jamais foi digno do sentimento que ela tinha. E quando eles se divorciaram, eles tinham 4 filhos. Ela entrou num processo depressivo horrível. E ela sabia que eu dormia tarde, aí me telefonava de madrugada: Maísa, eu estou aqui numa tristeza. Meu Deus, eu vou ter que voltar casada com ele numa outra vida. Como é que vai ser, minha Nossa Senhora? E aí a coisa começou a ficar difícil, porque ela me ligava o tempo todo. Um amigo espiritual me disse: diga a ela que era necessário que ela se case novamente com ele em outra vida. Quem sabe ele venha como filho dela. Diga isso a ela. E aí eu falei: olha, um amigo espiritual me disse que você numa outra vida pode vir como mãe dele. Ela nunca mais teve uma depressão. Quando que se encontravam, ela ainda dizia: Maíse, eu adormeço todo dia, pensando nas chineladas que eu... O pior é que agora, pelas novas leis que protegem o adolescente, a criança, nem isso ela vai poder fazer. E o interessante é que as coisas acontecem na vida assim. Eu tenho uma grande amiga, uma pessoa formidável, que é delegada. E o filho tem 12 anos. Ela cria esse menino sozinha, porque o pai nunca foi capaz de oferecer nada. Mas, de vez em quando, nas brigas que eles têm, ele vira-se para ela e diz: me bate. Ela nunca bate, mas ele diz: me bate, que eu vou denunciar você. O que ele não sabia é que ela é delegada da criança e do adolescente. E aí, quando ele deu um ataque outro dia, ela pegou o distintivo, lápis e cadeira, lápis e papel e disse: pode denunciar agora. Adivinha quem é a delegada responsável? Eu! Ele quase morreu. Ele quase teve um troço, porque ele viu que estava sem saída. Justamente a mãe era a delegada responsável, por sinal, maravilhosa, de uma delegacia da criança e do adolescente. Ela conta histórias impressionantes. Uma menina de 6 anos chegou para ela e falou assim: você tem chocolate? E o pai estava ali na frente, porque tinha sido denunciado pelos vizinhos por ataque à menina de 6 anos. Ela disse: tenho. Abriu a gaveta, tinha um monte de chocolate. Pode pegar o que você quiser. A menina pegou um chocolate e disse assim:
quando eu for grande como você, eu vou ser delegada como você, porque nunca mais eu vou deixar ninguém fazer o que meu pai fez comigo. Não é mole você escutar uma criança de 6 anos dizer isso. E, infelizmente, essa é a realidade de muitas vidas. E nós ainda ficamos reclamando de abobrinha. Nós ainda ficamos dizendo, me tiraram do meu grupo de trabalho. Eu não sou mais médio passista lá no céu. Oh, meu Deus! E a vida nos convidando à inovação, a buscar ajudar a toda pessoa que sofre, principalmente aquela que sofre calada, que sofre sem uma palavra. Com quantos pais de jovens suicidas eu já conversei e pergunto sempre, o senhor conversava com o seu filho? O senhor fazia refeições com o seu filho? Porque quando acontece o gesto do suicídio, acontece muito, e a sociedade ignora completamente. O pai e a mãe aparecem e dizem, mas como que meu filho passava por isso? Como que a minha filha estava vivendo esse drama e eu não percebi? Quem realmente busca o suicídio não deixa ninguém perceber. Eu tive amigos que passavam a vida inteira dizendo, vou me matar, vou me matar. Então aí até hoje. Mas aqueles que viviam o silêncio da sua depressão, que muitas vezes vinha de outras vidas, esses fugiram da existência. E olha, em Brasília está quase uma epidemia. Não se passa uma semana que alguém não telefone para minha casa e eu não tenho celular. É o telefone fixo para contar do suicídio de alguém. O menino de 9 anos disse à mãe, vocês vão lanchar? Vamos, o que a gente traz para você? Ah, me traz um sanduíche, mãe, qualquer um. Quando eles voltaram, ele tinha tirado a corda do varal de roupa e se enforcado aos 9 anos de idade. Aos 11, um outro menino disse ao pai, me leva no judô? E o pai, claro, põe a sua roupa de judô que eu te levo. Ele não saía do banheiro. Quando colocaram a porta abaixo, ele havia se enforcado no chuveiro com a faixa da roupa de judô. E eu passaria a noite contando histórias a vocês de jovens que estão fugindo da existência porque não têm equilíbrio para viver a existência. Então, se nós temos filhos, netos, sobrinhos, vamos ficar de olho, vamos saber quem são os amigos. Olha, meu pai era um sábio, ele conhecia todos os nossos amigos, meu e de minhas irmãs, e éramos todos da Mocidade Espírita. Meu pai, sabiamente, as reuniões eram todas na nossa casa. Minha mãe cozinhava divinamente. Então, o lanche, aquela coisa maravilhosa, os amigos todos apareciam. Meu pai chegava na sala e dizia, qualquer coisa, estamos ali no quarto. Como quem diz, estamos em casa. Sejam muito felizes no bate-papo de vocês, mas nós, os donos da casa, estamos em casa. Meus amigos da Mocidade Espírita gostavam tanto do meu pai, que quando ele morreu, há 23 anos atrás, um querido amigo me ligou e disse, chorando, Maíse, como que seu pai morreu? Eu falei, meu filho, ele teve câncer no cérebro, por isso que ele morreu. Ah, mas sabe qual vai ser a minha saudade do seu pai? Nunca mais alguém vai atender o telefone da sua casa, eu vou perguntar por você e o seu pai vai dizer, por obséquio, quero guardar. Porque hoje você fala obséquio, as pessoas pensam que você é louca. Meu Deus, que é isso? Que palavra é essa, obséquio? Será uma comida? O que será obséquio? Mas naquela época, e é bem recente,
A educação das pessoas era o que tornava os relacionamentos possíveis. Uma querida amiga me disse outro dia, a vida não é mais uma terra só, são várias terras. É a terra dos violentos, a terra dos que não querem melhoria nenhuma, a terra daqueles que estão em desequilíbrio, mas não admitem, a terra dos que enlouqueceram na maldade e a terra daqueles que estão tentando fazer o bem. E olha, ela definiu seriamente o mundo que nós estamos vivendo. Às vezes, eu acordo muito cedo e assisto aqueles jornais da manhã. E às vezes eu vejo coisas que eu digo, oh meu Deus, me leva. Porque o que eu estou fazendo aqui? Falando de Jesus há 51 anos, será que está dando algum resultado? Porque a situação está complicada. Mas esses reencontros precisam acontecer, porque somos nós que ontem, enlouquecidos, promovemos o abandono emocional das pessoas. E graças a Deus agora se fala de saúde mental, se fala da preocupação que nós temos que ter para olhar aquele que aparentemente tem como amigo um computador. Ai de nós se não soubermos o que fazem os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos nas redes sociais. Porque é claro que tudo que o homem toca se suaviza ou se embrutece, dependendo daquilo que ele esteja buscando. Porque nós estamos buscando os nossos próprios interesses. E pode ser um fofinho nosso sobrinho, mas ele é uma alma livre para escolher, às vezes, aquilo que vai nos abismar. Porque nós não imaginaríamos. Meu Deus, ele é da minha família. Como é que ele está vivendo essas emoções tão descontroladas? Mas vive. Não nos iludamos. E precisamos estar prontos para esses reencontros decisivos que nos aguardam. Olha, às vezes nós trazemos para o nosso destino coisas que não eram para o nosso destino. Uma vez Chico Xavier perguntou a Emmanuel, poxa vida, João Batista, primo de Jesus, falou para as pessoas, ele está vindo, o Senhor está vindo, alertando a todos para a chegada de Jesus. É preciso que eu diminua para que ele cresça, e por aí foi. Por que? Perguntou Chico Emmanuel. Ele morreu perdendo a cabeça. Que crueldade foi essa que a espiritualidade não impediu? E Emmanuel, com muita sinceridade, disse, olha, toda vez que Herodes passava com Herodias e sua namorada, na época se chamava amante, João Batista se jogava sobre a carruagem e dizia, louco, vocês dois são loucos, são horríveis, vocês terão o pior da vida, ninguém vai conseguir ajudar vocês. Toda vez que Herodes passava, João Batista ia até ele e o ofendia de todas as maneiras. Aquilo foi criando em Herodes e Herodias um ódio direcionado a João Batista. Quando ele foi preso, quando Salomé dança, exige a cabeça de João Batista. E toda aquela energia que estava no coração de Herodes apareceu. Ah, esse homem debochou de mim todo esse tempo, então eu também quero a cabeça dele. E Emmanuel contou ao Chico, ele teria desencarnado de outra maneira, não daquela maneira. Porque ficou parecendo que Deus virou as costas, deixou o pobre do homem perder a cabeça. Mas na verdade foi consequência da própria atitude de João Batista. E por isso os espíritos gostam de nos recordar, a vida são nossas escolhas. Depois não adianta reclamar.
Uma vez o pai do Chico, já desencarnado, apareceu para ele com uma mala na mão. E o Chico disse: meu pai, o sonho de Dona Cidália era aprender a tocar piano. Mas antigamente, para você tocar piano, o professor era caríssimo. Só os ricos tinham dinheiro para contratar professor de piano. E então, o pai de Chico diz a ele: já combinamos, eu e sua mãe, que teremos uma filha que vai tocar piano divinamente, porque nós teremos condições de pagar a ela um professor. Esse vai ser o nosso compromisso, o nosso agradecimento à Cidália por tudo que ela fez por você e por seus irmãos. Então vejam que o amor também nos une. O amor não deixa que nos separemos. O amor nos faz reencontrar aqueles que, por quem fomos apaixonados, mas que olharam para nós e disseram: que bobagem, não quero nada com você. Ah, meus amigos, quando nós deixarmos alguém, façamos isso com cuidado.